Bom dia, parar de volta com o esporte. O Carlos Ferreira já retorna, dando notícia exclusiva que você adiantou um pouquinho ali na passagem de bloco, né, Ferreira? Conta aí, envolve o Paysandu, né? O Paysandu vai celebrar nos próximos dias o que eu vou antecipar aqui. O clube conseguiu, através do seu marketing, da sua comunicação, Márcio, dobrar o seu pacote de patrocinadores e triplicar essa receita. O que o Paysandu está comemorando? Está comemorando o fato de que hoje ele tem um faturamento ano em patrocínio de 15 milhões de reais. Isso é recorde na história do clube, pela informação que eu obtive, e o Paysandu prepara toda uma celebração para essa conquista, afinal de contas nós ainda estamos em abril, né? Em matéria de avaliação de gestão, isso aí é realmente muito animador. É isso, né? O trabalho dos bastidores com gestão, né? Com recursos, com certeza ajuda bastante. Daí simboliza a nova era, Sim. né? Porque nós vivemos durante muito tempo cobrindo o futebol, período em que os clubes eram diretamente dependentes de bilheteria. E aí o time ia mal, a bilheteria caía, era uma bola de neve, né, Ferreira? Exato, aí vinham as dívidas e os clubes não conseguiam cumprir as suas obrigações. E hoje bilheteria está ali como terceira, quarta receita, né? Os clubes têm uma segurança que depende muito da atuação do seu marketing, que está diretamente associada à conduta do seu serviço de comunicação. É isso. Ferreira, então, tá aí a informação. Agora, dentro de campo, hoje é superação diante do Bahia, né? Pois é, o Paysandu hoje vive um dia de grande visibilidade, de grande entusiasmo, afinal de contas, recebe o Bahia na Copa do Brasil. E se formos avaliar aqui retrospecto para Paysandu e Bahia, os bicolores têm um motivo a mais de ânimo para esse jogo da terceira fase da competição. O último encontro em Belém pela Copa do Brasil traz boas lembranças. O ano era 2015 e a torcida bicolor viu uma vitória daquelas. Um 3-0 sobre um Bahia que, assim como o Paysandu, estava na Série B do Brasileiro. 9 anos depois, um novo encontro pela mesma competição. Só que desta vez as realidades são diferentes. O time paraense ainda está na Série B, enquanto o Bahia, com o aporte financeiro do Grupo City, contratou jogadores de nome e vai bem no Brasileiro e na Copa Libertadores. Portanto, o jogo de hoje vira um desafio enorme. Essas partidas são únicas, bem difíceis de jogar. Acredito no time que temos. Estamos prontos para enfrentar qualquer adversário e vamos jogar de igual para igual, sem se importar se eles têm uma grande equipe. Acredito que nós temos as nossas armas para vencer. Além do adversário, o Paysandu vai ter que superar o próprio momento ruim. Apesar do título da Copa Verde dar um alento, o time não vence há 7 jogos e ainda está na zona do rebaixamento na Série B. E para a partida, os bicolores têm alguns desfalques. O zagueiro Quintana e o volante Ramon Martínez estão lesionados. No entanto, o meia André Lima foi liberado pelo departamento médico. As perdas e retornos são resquícios da sequência de jogos que não deixam o time descansar. As duas equipes vivem momentos diferentes, apesar de hoje terem o mesmo problema: o calendário apertado. E enquanto nesta quarta-feira Rogério Ceni vê uma oportunidade para rodar o seu elenco, o Paysandu, pressionado, vê uma oportunidade para conseguir um bom resultado. Acredito que eles vêm com o time reserva. Não sei se é verdade ou não, mas como eu disse anteriormente, nós importamos com o que nós faremos para ganhar essa partida. Em uma competição de mata-mata, tudo pode acontecer. Por isso, a Copa do Brasil é a Copa das Oportunidades. Há 9 anos, mesmo perdendo a segunda partida, o Paysandu eliminou o Bahia. E se o retrospecto na competição é bom, há motivo para ter esperança. Sim, aquele resultado é uma grande inspiração para um confronto de ida e volta. Se Deus quiser, vamos vencer em casa. A questão é que hoje é outro Bahia, né, Márcio? É bem diferente daquele que a gente observou, né? Bahia que tem investimento, enfim, 100 milhões, mais de 100 milhões, né? Investimento desse ano, né? Porque se você contar ano passado e este ano... Não, digo para esse ano, né? Mas para a gente fazer uma conta mais, digamos assim, que simboliza mais. Somando ano passado e este ano,
o Bahia investiu 207 milhões de reais em contratações. Só em contratação, fora os outros custos do clube, né? E esse investimento em estrutura, né? Hoje o Bahia tem uma SAF que tem o suporte financeiro de um grupo árabe, então... É o mesmo grupo do Manchester City, né? Na Inglaterra. Exatamente. Então é esse Bahia, hoje, líder do seu grupo na Copa do Nordeste, atual campeão baiano, invicto na Copa Libertadores e bem no Campeonato Brasileiro da Série A, que chega cheio de moral, jogou domingo em São Paulo e ganhou do Palmeiras, ficou em São Paulo, veio em voo fretado, levando muitíssimo a sério esse confronto com o Paysandu. E essa equipe, comandada pelo técnico Rogério Ceni, vem embalada pela vitória sobre o Palmeiras, com foco no Papão. Nos últimos 15 jogos, apenas uma derrota. Líder do grupo na Libertadores, 7º colocado no Brasileirão e fazendo história na Série A. Os números estão aí para provar. O Bahia está embalado em 2025. Kaique saiu na cara do Everton! Fico feliz por tudo que vem acontecendo. Acho que de se destacar, né, esse projeto do Bahia que começou há 17 meses, 19 meses, não lembro exatamente, 19, mas nós chegamos mais ou menos uns 19 meses atrás, e brigando para não cair para a Série B. E hoje nós temos a oportunidade de jogar uma Copa Libertadores. Mas entre os destaques individuais, um jogador tem rendido elogios: David Duarte. Gosto dele porque, dos zagueiros que o Bahia tem, é o que mais tem segurança na bola aérea e que consegue sair jogando com mais qualidade, consegue fazer o jogo apoiado, que o Rogério Ceni gosta, consegue fazer lançamentos e está dando segurança junto com o Ramos Mingo na defesa. Já são 3 jogos como titular. Em nenhum a defesa do Bahia foi vazada. Acho que foram 3 jogos bem jogados, bem parelhos, né? Contra o Atlético Nacional também foi um jogo muito parelho, onde o adversário teve suas possibilidades, que o Palmeiras até teve mais oportunidades. E contra o Ceará também foi um jogo difícil, né? Os 3, 1-0. Acho que de positivo que fica não sofrer gols, é uma coisa muito importante para você sobreviver nos campeonatos que a gente joga. No jogo aéreo, ele junto com o Gabriel Xavier, na verdade, o Gabriel machucado, lesionado. E o David tem muito boa qualidade técnica, aliás, e eu só conheço gente que melhora com apoio e não com críticas. Mas depois veio a lesão de Canu. Foi então que David Duarte começou a ter mais oportunidade no time de Ceni. Agora David Duarte ganha mais uma concorrência para a zaga. Recuperado de lesão, Gabriel Xavier viajou com a delegação para Belém. Mais uma opção para o Rogério Ceni. De bom jogador na zaga, o Bahia está bem servido. Com ou sem David Duarte, o tricolor tem mais um desafio pela frente. Encara o Paysandu pela 3ª fase da Copa do Brasil. E a confiança do torcedor está redobrada. Não vai ter para ninguém não. Só dá Bahia. Entendeu? Porque o Bahia é o mundo. Cuidado com Bahia! Aí o Bahia como grande desafio para o Paysandu desse jogo de hoje, 9h30 da noite, estádio Mangueirão. O Paysandu vivendo esse momento aí que é alegado por todo mundo lá na Curuzu e com muita verdade, né, que é a questão do desgaste físico. Lembrando que esse jogo Paysandu e Bahia você vai poder acompanhar em tempo real pelo ge.globo/PA. Quando se fala muito dessa questão do desgaste, Márcio, é importante posicionar o seguinte: um jogador num jogo, nos 90 minutos de jogo, 90 e mais acréscimos, perde ali de 3 a 4 quilos. Na intensidade do jogo, perde de 3 a 4 quilos. A recuperação do atleta, para ele voltar a ter o seu rendimento nos treinos e nos jogos, ocorre quando ele recupera esse peso. Mas quando se tem um jogo a cada 3 dias, isso não é possível. Não há tempo de recuperação, porque há sempre uma atividade também entre um jogo e outro, né? É aí que se dá, no acúmulo, na sequência, dentro da maratona, o desgaste.
O jogador vai perdendo resistência, vai perdendo potência, ele mantém a sua capacidade de raciocínio, mas a sua capacidade física não corresponde. Mas chega uma hora também, Ferreira, que a questão física é tão comprometida, até o raciocínio também compromete. Porque gera o estresse. Gera o estresse. Gera o estresse pelos resultados. Decisões erradas. Pelos resultados, exatamente. Quando o resultado não vem, quando há cobrança, quando há autocobrança, e o que você acabou de falar, o erro de passe, uma decisão qualquer no jogo, isso tudo se soma, né? E o que tem que entrar aí? Tem que entrar o poder de superação do atleta. Porque atleta é isso, atleta é superação, atleta vencedor, atleta de alto rendimento é superação. Esse é o caso do Paysandu agora. Então eu estou falando aqui que não dá para perceber isso como muleta lá no Paysandu, porque o que está havendo é uma postura de superação. O jogo contra o CRB foi muito isso, mas não foi o bastante. Por quê? Porque há toda uma limitação imposta por essa questão física. E o Paysandu vai, contra isso, contra tudo, enfrentar o Bahia, que é hoje uma grande força do futebol brasileiro. É isso. Ferreira, vamos agora falar do Remo? Bom, o Leão Azul recebeu os jogadores de volta depois do jogo do fim de semana lá em Criciúma, agora com o foco no Amazonas, o jogo do próximo sábado. E o jogador que ontem foi o centro das atenções no Clube do Remo é um paraense de Cachoeira do Arari. O PH, o atacante PH, que de repente pode até ser opção para o jogo contra o Amazonas. Darilson Gama Amador, 24 anos, o novo atacante do Remo. Só que ele é conhecido como PH Gama. Mas qual seria o motivo desse PH que não tem nada a ver com o nome? Quando eu cheguei no Pinheirense, né, acho que em 2020, tinha um treinador lá e ele me achou com as características parecidas com o jogador que ele tinha no Espírito Santo. Aí ele não conseguia falar meu nome, que a língua dele era toda enrolada. Aí ele colocou PH, e nisso os companheiros já começaram a pegar, foi pegando. Aí fui pro Carajás, no Carajás me destaquei com esse apelido, aí pegou de vez. Bom, o PH Gama foi oficialmente no Leão. Natural de Cachoeira do Ariri, no Marajó, o atacante atuou em Fluminense, Carajás, Amazônia Independente, Capitão Poço e São Francisco. Antes de assinar com o Remo, defendeu o Santa Rosa no Campeonato Paraense. Uma mudança significativa na carreira de quem um dia pensou em abandonar o futebol. Às vezes a gente pensa que não vai ter oportunidade, que nunca vai dar certo. Eu, em 2023, quase largo, pensei em parar antes de eu ir para São Francisco, onde eu tive uma boa passagem, consegui me destacar. Foi um momento muito difícil para mim, mas entreguei nas mãos de Deus. Pedia sempre para ele direcionamento, ele sempre foi lá e sempre me abençoou. PH Gama chegou ao Clube do Remo com bastante humildade e pés no chão. Ele revelou na entrevista de apresentação que observa seus companheiros de posição para quando tiver a oportunidade de entrar em campo, mostrar o seu valor com a camisa azulina. Quando eu cheguei, o professor Daniel conversou comigo, explicou a situação e eu tentei entender da melhor forma, né? Eu sei que estou chegando agora, estou novo no clube, aprendo todos os dias com meus companheiros, vejo movimentos, ali o Pedro Rocha, fico olhando o Janderson, Viseu, e tento sempre estar olhando para ver quando tiver a oportunidade de poder fazer igual eles ou até mesmo diferente. O Darilson, ou melhor, PH, está à disposição do técnico Daniel Paulista para o jogo deste sábado, contra o Amazonas no Mangueirão, pela 6ª rodada da Série B. E tudo o que ele quer é dar início à trajetória dele no clube. Todo jogador sonha com isso, todo jogador sonha estar em Remo, jogando um campeonato brasileiro desse. E comigo não é diferente, né? Estou muito feliz, estou muito focado, concentrado e espero sempre dar o meu melhor para ajudar o Remo. E aí, Márcio, o que ficaria melhor, Darilson, Gama ou PH? Acho que PH, para os narradores principalmente, né? Mais fácil. Pois é, então ele deu a explicação, não, havia um jogador lá no Espírito Santo, PH. Também, né? Ele com as mesmas características do PH lá do Espírito Santo, o técnico do Pinheirense, que havia trabalhado lá no Espírito Santo, resolveu batizá-lo de PH. PH Gama. Pegou. E está aí o PH ganhando essa oportunidade no Clube do Remo, depois de se destacar no Santa Rosa, no campeonato estadual. Se comunica muito bem, se expressa muito bem e
passou muita segurança quanto à assimilação de funções, um jogador com potencial para evoluir nessa sua experiência, nessa sua passagem pelo Clube do Remo. Muito bem, Ferreira, falamos do profissional, agora vamos com os times amadores. Vamos lá. Desfile começando com os polêmicos do Tapanã. Aí estão os polêmicos, passando a bola para o Flamengo da Vila de Americano, uma tradição, Flamengo da Vila de Americano, Santa Isabel do Pará. Futebol e resenha, Águas Lindas, Ananindeua. O T10 Sub-11 é de Belém. Veteranos do Imperador, Castanhal. Vingança, Gará Futsal, Pedreira, capital. Boleiros da Belém, Brasília. Esse time é lá de São Miguel do Guamá, estão Murilo, Manuel e companhia, né? Então, Boleiros da Belém, Brasília, município de São Miguel do Guamá. Renegados do Tenoné, capital. Seleção de São Francisco do Pará, pelo que eu estou percebendo aqui, uma foto retrô da seleção franciscana. Instituto de Futebol da Amazônia é da capital e tem as cores do Mengão. Muito bem, daqui a pouco tem mais times amadores, porque agora vamos com o Esporte Saúde. Agora. Bom, que a atividade física é importante para a saúde completa, nem se discute, né? Agora, a atividade física na prevenção de doenças mentais. Aí nós vamos chamar a atenção para essa questão, porque as doenças mentais estão avançando cada dia mais, né? Alzheimer, então, é uma grande preocupação para todo mundo, as demências que perturbam. E aí eu trago uma palavra mágica, endorfina, hormônio que gera prazer, equilíbrio, enfim, que é o contraponto e que é produto justamente das atividades físicas, como conta para nós o especialista no assunto, o neurologista Luiz Salame. A atividade física é a maneira mais saudável que uma pessoa pode ter para ter as liberações de endorfina no organismo. Dentro dessas atividades, as mais aeróbicas, junto com musculação, são as que trazem o maior benefício de produção dessas endorfinas, com melhora da aptidão física, da capacidade cognitiva, redução do estresse, das preocupações, diminuindo a chance de depressão, distúrbio do sono, demências, síndrome de Barnott e uma infinidade número de outras doenças. É importante vocês saberem que isso é o método mais natural que vocês têm, evitando medicações, melhorando o tipo de qualidade de vida, de alimentação, para terem uma prevenção destas patologias. Então, como seria feita a proteção do cérebro? Seria exatamente pela liberação de endorfinas, de serotoninas, que vão fortalecer os músculos, os ossos, o lado cardiovascular, a circulação sanguínea, proteção de inúmeras doenças como diabetes e outras. Então, para finalizar, nós teríamos 3 pilares que seriam responsáveis pela saúde mental. Seria a prevenção, a percepção e o tratamento. Então, acredito que com esse tipo de orientação, de mudança de hábitos e vocês praticando atividade física, vocês já estão fazendo um processo natural de evitar o aparecimento futuro dessas doenças. Muito obrigado a todos e o convite é ao senhor Carlos Ferreira. Perfeitamente. Márcio, todas as espécies animais foram concebidas para viver em movimento, né?
Agora, a espécie humana tem esses problemas todos, por quê? Porque entra a questão da alimentação, cada dia mais industrializada, e também as tecnologias que facilitam a vida, né, que inibem os movimentos. Então, isso nós estamos mostrando aí, a pelada do final de semana, a frequência à academia, ou uma vida ativa dentro da rotina de trabalho. O importante é manter o corpo em movimento, pela saúde do corpo, pela saúde da cabeça. E aí já tivemos a explicação de como se dá esse processo, do quanto é fundamental. A mensagem é essa: atividade física. Sigam a inspiração de quem está aparecendo agora aí na tela, buscando o movimento do corpo como fator de saúde. Recado importante. Ferreira, muito obrigado. Daqui a pouco você volta, né? Trazendo outros assuntos do esporte. Até mais, Ferreira. Bom, agora 7h34. Voltamos com o esporte. Carlos Ferreira já retorna com os times amadores desfilando aqui, né, Ferreira? Vamos começar com qual time? Vamos lá. Estalou o dedo? Alegria, mas começamos muito bem. Muito bem, ótimo. Alegria Esporte Clube de Araquaí, em Curuçá, exibindo o bandeirão. E agora quem é que vem? Futsal feminino da Agrovila Bacabal, município de Castanhal. Aí estão as meninas da Agrovila Bacabal. Sessentões de Bragança, na tela. Vila Nova de Piquiatuba, município de Colares. Olha o Paysandu de Cuiarana, Salinópolis. Sessentão, Vila Santa Rosa, município da Vigia. O Repá da galera da Lomas, Sacramento, Belém. Escolinha RR da Cidade Nova, Ananindeua. Essa é a Juventus Miriense. É o time bicampeão de futsal da Agrovila Igarapé-Miri. Atenção que lá no meio, Márcio, tem um baixinho de cabeça branca intrometido. Estou vendo. Carlos Ferreira se estive lá em Igarapé-Miri no último final de semana. Tivemos esse momento de registro aí. Fui recebido pelo pessoal da Juventus, a força do futsal de Igarapé-Miri, bicampeã da Copa Açaí de futsal. Açaí tudo a ver com Igarapé-Miri, né? Opa, se tem. Agora, quem é que vem? Capital mundial do açaí, né? Na produção de açaí, é uma potência. La Corunha de Santarém, aí na tela do Bom Dia. Quem vem? Não Estalou vem mais. O dedo e acabou, Fechou Ferreira. aí. Fechou aí. Valeu a todos que participaram. Amanhã tem mais times amadores. Agora falar do Paysandu, que tem um jogo dificílimo hoje contra o Bahia, né, Ferreira? Exatamente, dificílimo, essa é a palavra, Márcio. Copa do Brasil, 9h30 da noite, Mangueirão, Paysandu contra o Bahia, o Papão, que tem lá seus problemas, mas também tem suas soluções, sobretudo tem superação para enfrentar essa poderosa equipe do Bahia. Vamos ver na tela o Paysandu nas suas atividades de preparação para essa partida, em que o Paysandu não pode contar com o Martínez, que saiu lesionado do jogo contra o CRB, né? Mas tem o Leandro Vilela, que foi expulso, porém na Série B, vai cumprir suspensão no sábado no jogo contra o Volta Redonda, mas hoje ele pode jogar. E o jogador que ontem foi o alvo das perguntas, né? O argentino Joaquim Novídio, que vem sendo uma bela surpresa no time do Paysandu, um jogador que demorou para estrear, mas quando entrou no time, entrou para ficar na partida contra o Operário. Ali ele tomou conta quando o Quintana se lesionou, é mais um problema clínico lá no Paysandu, e o Novídio entrou para tomar conta, formar a dupla com o Luan Freitas, e essa dupla se mantém para o jogo de hoje, enquanto o Bahia, que vai muito bem em todas as suas competições na temporada. Nós estamos com momentos do Bahia no jogo do último domingo, em que derrotou o Palmeiras em São Paulo por 1-0. Então o Bahia vem suas forças, né, para fazer bonito na noite de hoje no Mangueirão. Esse jogo vai começar às 9h30 da noite e, obviamente, nós vamos trazer em destaque amanhã aqui no Bom Dia Pará. E o Remo em preparação para o próximo jogo contra o Amazonas, né, Ferreira? Contra o Amazonas, aí nós vamos ter... Olha que fim de semana que nós vamos ter, né? Teremos Remo e Amazonas pela Série B, e na Série D, duplo duelo para Amazonas, porque o Águia
e a Tuna vão enfrentar o Manaus e o Manauara. Então, 3 duelos para a Amazonas, o primeiro deles neste sábado à tarde, Mangueirão, o Remo contra o Amazonas, o Remo do PH, que foi a figura de ontem, né? Uma contratação regional do Remo, um paraense de Cachoeira do Arari, e a grande questão lá no Bairão era por que PK? Darison PH, Gama, né? Por que PH? E sabe por que PK? Porque depois que eu saí do estúdio, eu recebi um questionamento. Você deu a explicação do PH, falta dar uma explicação do PK. Que é do Paysandu. Que é do Paysandu, né? Que é o Patrick, o P é de Patrick. Agora o K é intrigante, porque ele é Patrick Calmon. E deve ter havido uma troca ali do C pelo K. É a explicação que nós encontramos para o baiano PK. Agora, para o paraense PH, é porque o técnico dele no Pinheirense tinha trabalhado no Espírito Santo com um jogador chamado PH e, do mesmo estilo, com as mesmas características, passou a chamar o Darison de PH, pegou e está aí ele agora ganhando oportunidade no Clube do Remo, depois de se destacar no campeonato estadual pelo Santa Rosa. Agora, o Remo no sábado contra o Amazonas, de repente pode ter, sim, uma estreia muito significativa do Regis. O meia Regis passou pelo menos uns 10 dias entregue ao NASP do Clube do Remo, se submetendo a todo um trabalho de reequilíbrio da estrutura muscular, para evitar lesões, para elevar rendimento. Então esse jogador agora está pronto e possivelmente ou provavelmente estreia no meio do jogo do sábado contra o Amazonas. De repente o PK começa com P, né? Patrick, e termina com K. Pode ser por aí, o PK do Patrick, né? De repente. Valeu, Ferreira. Valeu. Amanhã tem mais esporte aqui no BDP.